Olá, meu nome é Samara Tiffany e estou gravando vídeos pro YouTube recentemente. Estou gravando no mesmo dia? Estou com a mesma blusa do outro vídeo, estou... Por quê você está gravando no mesmo dia? Porque eu estou incomodada com isso e eu queria muito falar disso. Muito falar disso. E talvez esse vídeo fique um pouco longo, mais do que eu quero, porque não tem um roteiro, não tem nada. E eu preciso falar disso. Então, talvez o vídeo de hoje fala sobre talvez você tenha problemas na escola e você esteja sofrendo com isso. Eu vou contar uma coisa que eu passei. Eu parei de estudar. Eu não sei porque eu parei. Praticamente eu tava com notas boas, eu tinha tudo pronto. Só que aconteceu uma coisa chamada TCC no fim do ano. E eu preparei o TCC, meu TCC era sobre estrupo. Eu ensaiei esse TCC, eu fiz sozinha, o pessoal fez, porque o TCC podia fazer em grupo. O pessoal fez em grupo, tal, pesquisou em grupo, cada um ensaiou uma parte e tal. Só que eu quis fazer sozinha. Me chamaram para vários grupos, porque na época eu tinha amigos e tal. Amigos não, né, colegas. Eu tinha. E eles me chamaram para esses grupos, só que eu não queria. Porque eu queria muito falar sobre o perdão. O perdão não. Sobre a cura para um estrupador. Que existem pessoas doentes que são estrupadores porque são doentes e não por perversão pura, mas porque são doentes e têm um problema ou têm uma influência de repente de uma música. O caso da menina que foi estrupada por 15 caras por causa de um funk, lembram disso? Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro. E eu na época, foi na mesma época que a menina foi estrupada, tá? Eu na época queria muito falar sobre isso. Só que aconteceu comigo uma coisa estranha. No fim do ano, era o último bimestre, eu tava com todas as notas nos outros bimestres feitas, tinha umas notas vermelhas em matemática, acho que foi duas, acho que foi em 2 bimestres, eu acho que foi no primeiro e no terceiro bimestre eu tive notas vermelhas em matemática, mas com esse TCC que valia nota para várias matérias, eu ia conseguir ficar pelo menos uns 5, 6 em matemática e eu ia conseguir passar. E quando chegou para apresentar esse TCC, me deu um pânico, um pânico, um pânico. E me deu um pânico gigantesco, porque eu comecei a viajar na seguinte ideia. Eu comecei a viajar, meu Deus, eu vou falar sobre estrupo, mas eu não vou falar sobre estrupadores do mal. Eu vou falar sobre estrupadores doentes. Como as pessoas vão agir a isso? Eu vou falar que o estupro é uma doença. Eu vou pregar que até o estrupador tem cura. Que até o estrupador tem perdão. Como eu vou falar para as pessoas que até o estrupador tem perdão? Que até o estrupador tem cura? E aí isso foi pirando minha cabeça, pirando. E aí eu fiz o seguinte, a maior burrada da minha vida, eu saí da escola, porque isso estava me incomodando. Eu saí da escola, parei de ir. No último bimestre, hein? Parei de ir. As pessoas me chamavam, falavam, não, vai. A minha professora, até depois que o TCC passou, que todo mundo tinha apresentado, ela falou assim, eu dou um jeito de te encaixar e você ser a última a apresentar o TCC, de alguma forma. Eu dou um jeito de te encaixar. E eu virei pra ela e falei assim, não, não quero. Eu lembro como se fosse hoje. E não quero. Porque o meu medo era gigante. E além desse medo da minha ideia, que eu queria falar, eu tinha um medo de me apresentar às pessoas. Antigamente eu já tinha feito um seminário que foi sobre Carmen Miranda. E aí eu já tinha feito um seminário sobre isso. E eu fiz e foi fácil, entendeu? Eu falei, desenvolvi, ganhei 10. Foi um seminário incrível, eu consegui. Só que com o tempo eu passei a desenvolver um problema que muitos devem ter. Eu passei a desenvolver um problema de fobia social. E eu não conseguia ficar na escola. Eu ficava na janela olhando para fora, porque me dava falta de ar dentro da sala de aula. Me dava uma falta de ar e me dava um desespero, como se aquilo fosse
me matar. O desespero que eu tinha era muito grande, imenso. Eu lembro que era imenso, era um desespero imenso. Como eu queria sair daquela sala de aula e ficar na praça, num balanço, que lá tinha uma praça e tal, e aí tinha um centro comunitário e tinha um balanço, e eu adorava ficar me balançando naquele balanço, e como eu queria ficar fazendo isso, me balançando naquele maldito balanço, e não ficar naquela sala. Tinha pessoas que falavam comigo, mas eu me incomodava, e aí as pessoas começavam a gritar, e aí jogavam Uno, e eu não jogava Uno porque eu nunca soube jogar Uno, nunca aprendi a jogar baralho nenhum, e aí as pessoas ficavam jogando baralho, Uno, às vezes quando tinha aula vaga, né, e eu ficava lá, perdida, sozinha, porque eu não queria. Eu tinha um namorado na época, ele ficava junto de mim, e até ele me incomodava, tudo me incomodava na sala de aula. Os professores me incomodavam. Eu tive uma briga com a minha professora de filosofia, porque ela chegou falando assim: pra vocês, o que é tristeza? E eu falei pra ela: um estado. Ela falou assim: um estado o quê? Rio de Janeiro? E não sei o quê. Começou a zoar da minha cara. Aí eu falei assim: não, um estado temporário que a pessoa passa. E aí ela falou assim: pra você a tristeza é isso, mas a tristeza não é isso. E aí o ódio, a raiva subiu na minha cabeça. Eu falei assim: meu Deus, isso é filosofia ou é uma doutrina, sabe? Que eu tenho que seguir. E naquele dia eu fiz uma coisa muito louca. Eu saí da sala de aula e fiquei conversando com as cozinheiras do pátio. E eu ficava em paz com isso. E a diretora sabia que eu fazia isso, porque ela dizia que eu tinha um problema mesmo. E eu fiquei conversando com as mulheres no pátio. Enfim, passou-se os anos, eu saí da escola, eu voltei a estudar. Meu Deus, por que eu fiz isso? Quando eu voltei a estudar, aconteceu a mesma coisa. E aí, eu tive uma médica, eu fui na médica, eu fui na psiquiatra, e eu descobri que eu tinha fobia social. Que eu tinha esse problema. E que eu sofria com esse problema. E além de outros problemas, eu sofria. Então, às vezes você tá na escola e não consegue ficar nela porque você tem um problema. Como eu tive um problema. E é isso, gente. Pense nisso. Obrigada. Valeu.